a salvará. Isso mesmo, 23, 24. Agora, Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Muito bom, muito bom. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Amém, amém. Gente, o Gente, segundo foi Gálatas quanto? Gálatas 2, 20. Ah, sim. Então, gente, eu gostaria, assim, de pelo menos umas 3 opiniões ou 2 opiniões. O que a palavra de Deus nos ensina nesses textos, baseado no que vocês leram do livro, né? A Formação de um Discípulo? Todo mundo leu a Formação do Discípulo, das páginas 20 a 25? Todo mundo leu? Então, o que vocês podem me dizer aí? Glória a Deus, parabéns por que todos leram aqui, né? O que vocês podem me dizer a respeito desses versículos, né? E desse padrão de Jesus aí para seguir Jesus? O que vocês notaram em relação ao texto do livro também, que tem a ver com esses textos na Bíblia? Como que é isso para vocês? Quem pode me falar aí? Olha, pastor, eu quando li a respeito da situação, as tragédias que as pessoas viviam no gueto, na hora a gente fica um tanto assustado, né? No primeiro momento, assim, isso traz um impacto muito grande. Mas aí quando a gente entende que o autor se pergunta o que ele devia... que até abre mão de algumas coisas dele, assim, que ele começa a entender a vontade de Deus, aí o negócio dá uma clareada, sabe? Mas o que eu entendo é o seguinte: viver no centro da vontade de Deus é para homens e mulheres, viu? O negócio é pedreira, viu? Uhum. Não é fácil, não. A gente tem que matar um leão todo dia. Uhum. Todo dia. É isso aí. Eu entendo isso. É isso aí. Então, ser discípulo de Jesus não é fácil, não, né? Não, a gente tem que renegar a si próprio para poder... Negar a si mesmo. E é por isso que eu disse. Por isso que todo dia a gente tem que matar um leão. Porque a nossa vontade, a nossa carne grita, né? É isso aí. É isso aí. Muito bom. Mais alguém? A Simone levantou. A Simone Marques. Eu. Levantou. Bom, o que eu notei com a leitura, né, dessa parte dessa semana, desses capítulos dessa semana, fala sobre negar a si mesmo, né? Então, o que eu observo com isso? É porque antes da gente ter Cristo, a gente vive para satisfazer a nossa carne, né? É como se a gente não tivesse uma direção. A gente olha a nossa própria direção. Então, se a gente está com raiva, a gente age com raiva. Se a gente, né, tá triste, a gente entra em depressão. Aquela coisa de viver as nossas próprias leis, aquilo que a gente acha que é certo. Só que quando a gente vive para Cristo, a gente vive conforme a lei, né? Conforme aquilo que Cristo deixou para a gente como exemplo, né? Como Cristo veio e ensinou para a gente como que a gente deveria fazer. Então, a gente já não vive mais as nossas próprias regras, vontades e leis. A gente agora tem uma direção, a gente tem um mestre, né? A gente tem um rumo, um exemplo a seguir. Então, quando a gente tem vontade de fazer aquilo que a gente quer, né, que é viver de acordo com a carne, a gente tem que negar a nossa carne e olhar o que Cristo faria, o que Cristo
deixou como exemplo para que eu fizesse. Né? Muito Então, bom. a gente passa a viver aquilo que Cristo deixou. Muito bom, muito bom. O Zé Então, Carlos é isso que eu também. entendi. Amém, amém. Muito bem colocado. O Zé Carlos também falou, levantou a mãozinha aí. Fala, Zé. Bom, o áudio tá bom agora? Tá bom, tá ótimo. O que me chamou a atenção é o seguinte: apesar da ordenança de Jesus, o que é interessante também é que, na verdade, a escolha é nossa. Ele ordena, mas você escolhe se você vai ou se você não vai. Então, achei essa parte bem interessante. O restante, os colegas já falaram aí o que eu poderia falar. Então, eu queria só colocar esse adendo. Sim, sim. Tem que ter uma decisão nossa, né? Tem que ter realmente uma decisão nossa. Fala, Gilson. O pastor, vejo também ali, quando lá no livro fala que aquele homem que quis sepultar o seu pai, Jesus disse que deixasse que os outros sepultassem os mortos, né? Sepultassem os próprios mortos. Então, eu vejo assim, que a gente às vezes quer fazer as outras coisas primeiro em vez de buscar Deus. Então, a gente fica limitado, né? Em vez de a gente já ser direcionado a buscar Deus direto, a gente fica colocando outras prioridades e em vez de buscar a Deus, como ele diz, né? Nós devemos segui-lo. Aí é a gente que vai decidir se vai ou não. Amém. É isso aí. Gente, muito boas colocações de vocês, né? Eu só quero também fazer umas colocações aqui para nosso aprendizado, porque eu vejo assim que Jesus foi muito direto. Jesus sempre é muito honesto, franco e direto, né? Ele traz o confronto. O evangelho, ele é confrontador, né? Muitas vezes, muitas igrejas, os pregadores suavizam o evangelho, né? E tentam passar assim, uma coisa que o evangelho olha, vem para Jesus que você vai ser só abençoado, 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 abençoado. Não, peraí. Jesus nunca suavizou o discurso para ganhar ninguém, entendeu? Jesus nunca suavizou. Ele falou, olha, você quer vir após mim? Então é o seguinte, esqueça os seus próprios interesses. Negar a si mesmo é isso. Esqueça os seus próprios interesses, né? O que acontece? Jesus fala de uma renúncia radical, né? E por isso que eu brinquei, falei no Zap lá, eu falei assim, vou convidar vocês para morrer, né? Porque o livro fala e a Bíblia fala o tempo todo, né? Também, principalmente o Evangelho, de morte para si mesmo, né? As cartas de Paulo falou, não sou eu mais que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Então, é uma morte, é uma renúncia para a nossa carne, a nossa natureza humana, é uma renúncia para os prazeres desse mundo, é uma renúncia para o que o diabo vem nos oferecer, né? Porque salvação é gratuita, mas seguir a Jesus custa muito. Seguir a Jesus custa a nossa própria vida, tá certo? Então, é isso que esses textos que nós lemos quer dizer. Viver é Cristo, ou seja, o Espírito Santo assumindo o controle da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, né? É deixar ele desenvolver, sabe o que na nossa vida? Ele desenvolver a santificação. Uma santificação que é progressiva, né? É progressiva. Não é você se tornou nova criatura e você é santo, não. Ok, Well, você é santo e pronto, e não tem mais nada que desenvolver. Não, né? A gente só pode viver a vida de Cristo se o nosso eu morrer, tá? Então nós vamos trabalhar muito isso, assim, a morte do eu, né?
Por quê? Morto não tem direito nenhum. Morto não tem independência, como a gente gosta de ser independente. Não tem isso. Né? Não tem. Morto não tem vontades. Morto não fica ansioso pelo amanhã. Como é que um morto vai ficar ansioso pelo amanhã? Ele já morreu. Não é? Então, olha como que é difícil. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas, a partir do momento que a gente aceita essa proposta de Jesus, que não é minha, é bíblica, a partir do momento que a gente aceita essa proposta, né, nós vamos caminhar em direção a fazer a vontade de Deus, a nos tornar cada vez mais discípulos de Cristo, para poder morrer, né, morrer para nós mesmos, e a gente morrendo é que a gente vai frutificar. É aquela história da semente que precisa morrer, a semente de trigo, lá de Lucas, de João 12, 24, que é a semente de trigo que precisa morrer para ela frutificar, não é? Assim tem que ser a nossa vida também. Então, é muito sobre isso que nós vamos falar nesses primeiros encontros aí, né? E dentro disso, tá? A gente tem mais 10 minutos aqui desta reunião. Aí depois eu vou mandar outro link lá para a gente ir para a parte final. Eu quero trazer perguntas para vocês. Como viver isso? Como viver esses versículos no nosso dia a dia? Como agir? O que deixar de fazer? Né? O que a gente tem que considerar uma vez morto para nós mesmos, uma vez renunciando? O que a gente tem que considerar antes para tomar uma decisão? Né? Uma vez que você é morto para si mesmo, como agir no dia a dia? Como que colocar esses versículos em prática no dia a dia? Quem pode me falar sobre isso aí? Patrício? Um minutinho. Se alimentando, né, diariamente da palavra de Deus, né, que a própria palavra diz, né, que a gente tem que meditar de dia e de noite, né, meditar sempre na palavra, estar sempre em comunhão com Deus diariamente, né, buscando, né, em oração durante o dia, no trabalho, seja onde for. E dessa importância, né, de ser o alimento diário para a gente poder, né, dar continuidade e estar debaixo da direção dele. Amém. Porque você conhece a palavra, né? Você conhece, você interioriza a palavra, né? Porque ficar dependendo só de culto, né? Você aprende. Mas se você não gasta tempo conhecendo a palavra, deixando ela aqui dentro, como é que você vai fazer a vontade de Deus sem conhecer, né? Então, é bem isso aí. Wellington. Abre o áudio aí. Isso. Está aberto. Chamar a atenção, porque essa passagem ela está em paralelo em Mateus 16. E nessa passagem em paralelo, Jesus falou isso logo depois de Pedro ter falado que Jesus era Cristo, ou seja, era o Messias. E em seguida, Jesus falou que precisava sofrer. Era a primeira vez que Jesus falou claramente que ele iria para a cruz, para os discípulos. E Pedro vai lá e dá aquela repreendada em Jesus. Ô Jesus, não é isso não, você não precisa sofrer não, o que é isso? Aí Jesus vai e fala que afasta-se de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus e sim dos homens. E em cima disso, Jesus chama todos os discípulos e a multidão que estava em volta dele e fala, isso não está em Lucas, está em Mateus, que é a passagem paralela. E fala que tinha que seguir a cruz. Vamos dizer, carregar a cruz, ou seja, negar-se a si mesmo e seguir a cruz. Naquele sentido de que muitas vezes a gente tem umas intenções boas. O próprio Pedro falou isso de bom coração, não queria que Cristo sofresse. E mesmo assim tomou uma repreendada dessa, afasta de mim, Satanás. Porque, apesar da coisa parecer boa, era contra os propósitos de Deus. Então, abrir mão, negar a si mesmo, não quer dizer negar as coisas ruins, é negar as coisas que não são de Deus. Que muitas vezes, salvar a vida. Não, mas a intenção de Deus é que você dê a sua vida.
Então, tem toda aquela questão de você negar a si mesmo e carregar a sua cruz. E de maneira diária. Na parte, em Marcos, acrescenta. Isso tem que ser diário. Não, nunca se acrescenta. Tem que ser todos os dias. Você tem que carregar a sua cruz. Ou seja, não é uma vez só. Então, é uma caminhada. Muito bom, muito bom. Muito bem colocado. Por quê? Porque às vezes é uma coisa até boa, lista, mas não é a vontade de Deus, né? Para aquele momento, ele está pedindo para você renunciar àquilo, né? Às vezes não é pecado até, mas está pedindo para você renunciar àquilo, porque às vezes não edifica também, né? Ou às vezes você vai precisar passar por aquilo, lá na frente você vai entender. Enfim, muito bom, muito bom. Existe algo, alguma área na sua vida, né? Alguma paixão, um sonho, um desejo, um hábito que você está tentando fazer do seu jeito? Isso é uma pergunta, né? Isso é uma pergunta que a gente precisa sempre considerar, né? Será que eu estou teimando em fazer do meu jeito, da minha forma? E será que é a vontade de Deus, né? Será que eu não estou sendo teimoso, teimosa? Será que essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a minha família? Então, ou será que eu tenho que renunciar a essa minha vontade, né, para fazer a vontade de Deus? Tá certo? É uma pergunta que eu estou fazendo para você anotar aí para você anotar. Se essa pergunta mexeu com você, anota no seu diário de bordo. Assim, será que eu tenho alguma coisa que eu estou fazendo do meu jeito, né? O Gilson, você está com 2 telefones aí, Gilson. É por isso que está dando erro. Por isso que está dando erro. Você está com 2 telefones aí. Por isso que está dando eco. Microfone. Ok? Vamos lá. Agora deu certo. Deu certo agora? Beleza. Uma outra pergunta boa. Em que aspectos da sua vida ou do seu caráter você precisa morrer para si mesmo? Né? São perguntas que a gente vai trabalhar mais também nos pequenos grupos, tá? Nos grupos menores que a gente vai fazer também. Mas é algo para a gente questionar, para a gente olhar para dentro da gente. Às vezes, aspectos do nosso temperamento, né? Às vezes, sentimentos que precisam morrer dentro de nós, hábitos que nós temos que não edificam nada, mas a gente já tem aquilo arraigado na nossa vida. Hábitos que a gente precisa fazer morrer, né? Para que Cristo viva em nós, para que a gente cresça e amadureça espiritualmente, para que a nossa família melhore, né? Então, assim, que coisas, que aspectos da nossa vida, do nosso caráter, precisam morrer? É isso que vocês precisam identificar, ok? Vocês precisam identificar para a gente poder trabalhar isso, tá bom? Para a gente poder trabalhar isso, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ninguém quer falar o que precisa morrer, né, gente? Oh, meu Deus. Eu acho que está todo mundo morto, pastor. Tá não. Tem muita coisa. Pastor, a luz acabou, a força acabou, aí eu perdi um pedaço aí, mas teve alguma outra coisa que você falou? Não, tá dentro disso mesmo aqui que nós estamos conversando. Tá dentro disso mesmo aqui, tá certo? Nós precisamos morrer cada dia, né, pastor? O orgulho. Nós temos que
É difícil, não é fácil não, mas nós temos que lutar cada dia, a morrer cada dia um pouco, né? Para a gente estar conseguindo o objetivo. É verdade, verdade, né? Às vezes a gente é muito egoísta, às vezes também, né? Querendo as coisas do nosso jeito, querendo a atenção máxima, né? Dentro de casa, na família, as pessoas, a gente quer, né? Tudo para ontem. Tudo para ontem também, a gente, né? A gente tem que saber dosar isso aí. Por quê? As melhores pessoas para aferir a nossa vida, né? São as pessoas da própria casa. A gente vai se afiando, vai se ajustando, né? E elas que conhecem a gente melhor mesmo, né? Então, a pastora Luciana me ajuda demais aqui a me tornar uma pessoa menos egoísta. Puxa a orelha dele, dá um couro nele. Ai, Jesus amado. É isso aí. Eu queria falar. A minha esposa amada quer falar, mas 1 minuto para ela é muito pouco, gente. Aqui, a gente está terminando. Não, então deixa eu terminar, eu falo no outro. Aí vou terminar agora, que faltando 1 minuto. Aí já vou colocar o link.